Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Vamos que hoje o tema tá demais! A frustração pela falta de organização. Você é desorganizado? Vem aqui, que eu quero conversar com você. Você tem a sensação que o seu dia está terrível, um caos. Vem para cá. Fica aqui comigo que você vai pegar umas dicas sensacionais hoje. Uhul! Então, hoje eu quero conversar com você um pouco a respeito dessa frustração que muitas pessoas acabam me dizendo. Silvia, atendendo a pedidos da minha audiência, obviamente, a frustração, né, pela falta de organização, porque vai dizer que não tem tempo. E aí, muitas vezes, falam assim, mas não tem tempo por quê? Qual a razão de não ter esse tempo? Será que há uma falta de organizar melhor a sua vida? O seu dia a dia está precisando ser organizado. Então, vem comigo, essa live é para você. Como eu sempre falo, uso o Hawais e frustração no dicionário do Hawais, dentro da psicanálise, é um estado de um indivíduo quando impedido por outro ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional, pulsa no seu corpo, no seu âmago, que ele quer fazer algo. E aí, aquilo não acontece. Como muitos sabem, eu também sou advogada, e eu não poderia dizer que, no termo jurídico, frustração é o ato que visa ilidir a lei e, quando emprega violência ou fraude, constitui um crime punido pela legislação penal, que isso é uma outra conversa, lá na universidade, ok? Mas a falta, né? O que significa a falta? O ato ou o efeito de faltar. A falta de assunto quando você está conversando com uma pessoa e o negócio não flui. Eita, Jesus, acende a luz, é babado. É babado forte do Jim. O fato de não estar num lugar onde se poderia ou deveria estar, a ausência. Todos lamentavam a sua falta. E quando nós conhecemos pessoas dos nossos corações queridos e que falta, né? Seja pela partida, no falecimento, seja porque não está sempre ali presente, então todos lamentam a falta daquela pessoa querida. E a organização? A palavrinha organização é o ato ou efeito de organizar-se. A composição ou estrutura regular das partes que constitui um ser vivo. Então, é um ser organizacional nesse momento. E nós somos organizados completamente pela imagem e semelhança do nosso grande Criador. E muitos me perguntam, o que fazer com a frustração? Gente, imagine que você, por exemplo, eu vou fazer uma live só para falar de frustração em ambiente de trabalho organizacional. Hoje eu trouxe também aqui, vou trazer para vocês alguns exemplos relacionados a isso. Mas imagine que você está se preparando para algo muito importante em seu trabalho, para o qual
você se preparou, se dedicou arduamente durante meses ou até mesmo anos. Por quê? Porque aquele projeto era a menina dos olhos seus. Aquele projeto que te foi solicitado era tudo. Mas quem solicitou, Silvia? O alto escalão lá da empresa, né? O presidente, o chefão. E ele vai pedir para que você faça o projeto XYZ e você se dedica e faz super bonito. Mas aquilo vai te custar um tempo exageradamente grande, um esforço muito grande, com noites de sono que foram, né, ceifadas da sua vida, noites mal dormidas. Quando nós falamos nisso, o que também a gente espera, né? E você acredita naquele momento que você vai realmente, ao apresentar esse grande projeto, trará um grande reconhecimento profissional. Agora imagine esta situação, que houve uma mudança rápida, brusca, na organização da sua empresa. E o novo chefe analisou que aquele seu projeto que você estava ali desenvolvendo era irrelevante para os novos rumos que a empresa havia tomado nesse momento. Gente, e o pior, que acontece? Você recebeu apenas um comunicado qualquer da área de recursos humanos para que você compareça à administração a fim de verificar qual era o outro setor que você seria dirigido, alocado. Naquele momento, né, a gente fala, meu Deus, o chão sumiu dos meus pés. Infelizmente, queridos, eu sinto em dizer, mas de coração, infelizmente, essa não é uma situação rara. Não acontece e muito no ambiente corporativo. A vida dentro de uma empresa, o cotidiano está cheio dessas contrariedades. E nós sabemos disso. O quão frustrado ou frustrada você se sentiria com isso? Como você reagiria a essa situação? E como pensa, né, nesse momento? Qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? Já pararam para pensar? Hoje, eu quero trazer aqui para vocês que existem diversas formas de reagir à frustração. Umas mais e outras menos adaptativas. Mas, amores, vai de cada ser humano. Cada um reage de uma forma. Também vou trazer aqui algumas dicas, é claro, como se preparar para lidar melhor com situações frustrantes, sem adoecer. Isso é o principal, amores, principalmente nesse momento no qual nós vivenciamos com milhares e milhões de pessoas desempregadas pelo mundo todo, porque estamos vivendo um momento pandêmico. Então, sem adoecer, sem perder o controle das suas emoções, porque, na verdade, isso acontece, e muito, diuturnamente tem acontecido. E aí me perguntam, mas Silvia, o que é uma frustração? O que é a frustração? Amores, a frustração é a consequência inevitável de um mundo cheio de incertezas e imprevisibilidade. Uma resposta comum quando nos confrontamos com um impedimento ou uma barreira real ou imaginada.
interna ou externa. Diante de algo que desejamos, projetamos e necessitamos muitas vezes. Barreiras e obstáculos podem representar tantas situações concretas e reais, como o cancelamento de um avião, né, de um voo naquele momento, um corte de recursos financeiros. Ah, já pensou? Ah, estou indo, sei lá, para Disney, para a Europa, não importa, para o Nordeste, curtir uma praia, e aí o voo foi cancelado. O corte de recursos financeiros de uma empresa, ou uma barreira, seja, quero também fazer uma live aqui para tratar em relação a pessoas com necessidades especiais. Às vezes nós encontramos barreiras ambientais para uma pessoa com necessidades especiais. Quantas questões mais subjetivas nós encontramos? Muitas crenças limitantes, um traço de personalidade ou de um comportamento. Amores, aprendido e mantido desde a sua mais tenra infância, que inibe ou impede uma pessoa de realizar algo que essa pessoa deseja profundamente. A frustração é definida na literatura psicológica como um objeto ou uma situação impeditiva à realização de uma necessidade, ou ainda um sentimento negativo de insucesso e tristeza por não ter alcançado um objetivo desejado. A frustração é um fenômeno ligado a situações de conflitos, impedimentos e experiências traumáticas que muitas vezes passamos no decorrer das nossas vidas. Tem muito a ver com estados de tensão e desequilíbrio que normalmente provocam algum nível de estresse e requerem um esforço de adaptação. O fato é que aquilo que fazemos, né, com essa frustração é o que determina se o nosso mal-estar se prolongará com impactos para a nossa saúde ou se saberemos contornar a situação frustrante de maneira mais assertiva e, quiçá, levar dela algum aprendizado. Meus queridos, nós precisamos nos pautar muitas vezes que, dependendo de como acontece algumas coisas nas nossas vidas, não pode ficar aquele mal-estar ali nos incomodando para sempre. Por quê? Vamos levar isso como um grande aprendizado. São lições que nós temos que tirar das nossas vidas. Afinal, aprender a lidar com a frustração em um mundo como o nosso, loucamente competitivo, é questão de sobrevivência. Venhamos e convenhamos. Pois, queridos, nas corporações e mesmo nas relações interpessoais, ninguém deseja ter ao lado alguém que joga a culpa de suas mazelas nos outros, ou que vive se queixando de tudo o que acontece. Já imaginou uma pessoa que o tempo todo está ali? Ah, então, mas aconteceu tal coisa. Cheguei atrasada. Por quê? Ah, porque o motorista do ônibus demorou. Cheguei atrasado, por quê? Ah, porque eu pedi um Uber e ele ficou rodando. Ah, cheguei, tô aqui passando mal.
Por quê? Ah, por culpa do fulano. Opa, para de pôr a culpa no outro. Se queixar não vai mudar a situação. Vai te afastar de outras pessoas. Nós precisamos realmente olhar para as nossas responsabilidades e vesti-las integralmente e não colocar a culpa no outro. Assuma. Cheguei atrasado porque saí tarde. Cheguei atrasado porque, puxa, perdi a hora. Não acordei. Assuma a sua responsabilidade. Como que reagimos à frustração? Algumas teorias que explicam a reação à frustração apontam que existem 3 tipos de resposta à frustração, a saber, a intracepção, a extracepção e a acepção. Então, vamos lá. A primeira delas, que é a intracepção, o indivíduo age por si próprio, tomando uma atitude para solucionar o problema, assumindo a culpa ou até mesmo se autoagredindo em razão da situação frustrante. Amores, a intracepção, você pode assumir a culpa? E eu diria que sim, deve. Mas não é para se autoflagelar, se ficar se mutilando. Eu sempre falo em minhas lives, não seja o seu próprio carrasco. Por quê? Porque você precisa crescer, você precisa evoluir. E é mediante estas evoluções que nós vamos ter mais sucesso nas nossas vidas. Vamos à segunda teoria, a extracepção. O indivíduo age, mas em interação com o meio, exigindo que alguém resolva o problema, ou mesmo agredindo algo ou alguém para eliminar o obstáculo. Vocês já viram pessoas que às vezes estão com alguns problemas e aí descontam num objeto, chutam o objeto, porque o objeto está ali. O objeto ele não vai sair do lugar. Está ali paradinho na frente. O que você tem que fazer? Ou tira o objeto do lugar ou desvia. Mas tem pessoa que chuta, vai lá dar um tapão. O que aquele objeto tem a ver com isso? Nada. Mas o indivíduo age em interação ali com o meio. Por quê? Às vezes a pessoa tem vontade de socar o outro. Como não pode, chuta o objeto. Olha, esta é a teoria, Adriele, da extracepção. Às vezes as pessoas até irão agredir outra pessoa. Isso é um problema muito sério, muito grave. Por quê? Porque a pessoa está frustrada. E esta frustração está fazendo com que atinja algo ou alguém. Difícil, né, analisarmos isso, mas acontece. E muito. Simplesmente pela frustração. E a terceira é a acepção. O indivíduo enfrenta o problema, mas acreditando que tudo se resolverá por si mesmo com o tempo. Ah, só o tempo dirá. Oi? Será que é só o tempo que dirá? Então, muitas vezes, nós precisamos levantar o traseiro e fazer. Não dá simplesmente achar que é o tempo que vai resolver. Por quê? Problemas existem, sim. Todos nós temos problemas. No entanto, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos observar e tomar determinadas atitudes. Então, como reagimos, Silvia, à frustração? Gente,
no nível de adequação da reação, uma resposta adaptativa é uma ação para satisfazer a necessidade frustrada e, consequentemente, superar os obstáculos que se colocam contra ela. Uma resposta não adaptativa ocorre, por outro lado, quando o indivíduo se mantém repetindo comportamentos que não solucionam os problemas de maneira eficaz. Não vai chegar a lugar algum. Que a pessoa chuta o vaso, o ventilador, dá um tapa no outro objeto, maltrata o gato, o cachorro, mas ele queria realmente era descontar em você. Mas fala, não é com você, eu estou frustrado. Oi? Aonde, filhão? Filhona? Por quê? Porque no momento que estiver sob sua posse, ó, posse entre aspas aqui, ó, aspas, na sua posse, seja marido, seja esposa, namorado, namorada, aí, então me pertence. Ou pertencimento, gente, eu já falei que eu quero fazer uma live sobre a alma prisioneira. Então, nessa live que eu vou fazer da alma prisioneira, eu vou fazer da alma livre. Porque todos nós somos livres. Livres para fazermos tudo aquilo que quisermos, desde que não atinja o outro. Não maltrate o outro. Então, muitas vezes, sim, Dudinha, a frustração dentro de um relacionamento tóxico. Vou pedir para a minha equipe anotar, ó, e amores, nós só somos grudados no cordão umbilical da mamãe. E ontem foi o Dia das Mães. Essas mulheres lindas, maravilhosas e guerreiras. Como meu querido sobrinho disse ontem, o Walter, que ele veio me abraçar e dar Feliz Dia das Mães, ele falou assim, a senhora tem mais filhos que todas as outras, que são todos os seus alunos. Eu falei, com certeza. Isso, olha lá, faz que eu também adoeci, quero ficar curada. Muito bem, vou fazer sim. Então, a gente precisa observar isso. Então, nós só éramos ligados, grudadinho no cordão umbilical da mamãe, mas foi cortado ao nascermos. Todos nós somos livres, independentes e autossuficientes. Ninguém, em hipótese alguma, deve ficar em relacionamentos tóxicos, doentios, para satisfazer a vontade do outro. Nós precisamos também cuidar disso, tá? Precisamos observar. Isso é primordial, tá? Então, quando a gente fala, né, uma resposta não adaptativa, ocorre. Sim, claro que ocorre. Por outro lado, quando o indivíduo ali se mantém repetindo comportamentos que não solucionam problemas de maneira eficaz, não vai a lugar algum. Formas de não resolver o problema, muito comuns, são agir sob o calor da emoção, decair em estados depressivos, ou mesmo passar a ruminar ali, ó, pensamentos ansiosos que mantêm o indivíduo em um elevado estado de tensão. Na realidade, só prejudica o raciocínio e o processamento cognitivo dessas informações. Vai mudar? Não. Então, precisa ter um pensamento voltado para a mudança. Oi, Vanessa, lindona, seja bem-vinda. Oi, Duda. O pior é quando se enxerga que também está sendo tóxica. Isso é terrível. Minha querida, o que muitas vezes acontece?
relacionamentos tóxicos, tanto faz o rapaz como a moça, o marido, a esposa, às vezes os dois eram saudáveis. E aí começam a adoecer juntos. E às vezes é um só e que vai contaminar a outra pessoa. Lamentavelmente, a gente observa muito isso na sociedade. Eu já atendi coaches assim, que um adoeceu e rapidamente a doença passou para o outro. O que era, Silvia? Era o coronavírus? Não, não era o coronavírus, não. Era a raiva, o mau humor, a frustração. Por quê? Porque era a convivência. A convivência foi fazendo isso. Tá? E é importante essa observação, Duda, porque ao ocorrer essas coisas, lamentavelmente, as pessoas que estão nesse tipo de relacionamento tóxico descontam no outro. No outro quem, Silvia? No pai, na mãe, nos irmãos, no empregado, não importa. Vai descontar em outra pessoa. Por quê? Porque já se acostumou com isso. E rapidamente pode se instalar um ambiente tóxico? Sim, pode. Casais de namorados, namorado tóxico acaba intoxicando a namorada e a namorada chega em casa, desconta no pai, na mãe, nos irmãos. Acontece? Muito. Ok? Só que a relação é tão tóxica que a pessoa nem se deu conta o quanto que ela mudou. E muitos estão, quem está ali próximo já observou. Ah, está acontecendo tal coisa. E muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Lamentavelmente, a gente não quer ouvir. Mas é importante fazer essas observações. A reação à frustração vai depender de como cada pessoa interpreta a situação que está vivenciando. Tá? Porque é caso a caso. Cada um é um indivíduo. Só ele consegue identificar os momentos que está realmente vivenciando. Então, quando nós falamos isso, é primordial observar. Porque quem está dentro do relacionamento nem se deu conta que é um relacionamento tóxico. Que deixou, muitas vezes, de visitar os pais, que deixou a família mais, assim, de lado. Só lembra da família quando? Ah, tá doente, então tem que ver. Ou, ah, morreu, vamos no velório. E não é assim que acontece. Família é algo que eu brinco sempre, a gente não escolhe. É Deus que nos dá e é para sempre. Então, a gente também precisa cuidar. Cuidar de tudo isso. Ó, José Henrique, seja bem-vindo! Caso considere incontrolável essa frustração, provavelmente reagirá buscando fugir dela, de forma adaptativa ou não. No primeiro caso, poderá substituir um objeto perdido por outro. Por exemplo, né? Se você acaba, perdeu um relacionamento tóxico, pode procurar outro relacionamento tóxico. Então, tem que ficar atenta nessas coisas. Isso a gente observa que pode sim trocar um pelo outro. E, de uma outra forma, poderá também se esquivar de, por exemplo, uma pessoa que saiu de um trabalho e aí falou, olha, você está sendo desligado porque você não consegue desenvolver tais e tais questões, e aí essa pessoa pode se esquivar de
fazer entrevistas de emprego, porque vai se considerar incapaz, tá? Se, ao contrário, considera a situação controlável, iniciará comportamentos para solucionar o problema, tais como realizar um treinamento para adquirir mais habilidade, já que não consegue fazer determinadas coisas, não possui esta habilidade, vai aprender, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, né? Vai comprar uma ferramenta para aprender a mexer ali e possibilitar a realizar aquele trabalho, vai buscar apoio, recursos com pessoas que têm a condição de te auxiliar nesse sentido. Eu separei aqui algumas dicas para lidar melhor com a frustração. Queridos, primeiro de tudo, nós devemos encarar a frustração como parte natural da vida e não achar que temos direito adquirido a viver sem dificuldades, barreiras, privações, porque é um ledo engano. Isso não vai acontecer. É melhor encarar a vida como uma longa estrada, não é isso? Uma estrada sinuosa, com trechos perigosos, buracos, riscos normais de toda a estrada. Mas também nós temos percursos dessa estrada maravilhosa, com paisagens lindas, que o asfalto é perfeito, não tem aqueles buracos, aquelas crateras imensas. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos também várias companhias agradáveis para desfrutar ao longo desse caminho, desta estrada. Então, estar advertido quanto à frustração é uma boa maneira de estar preparado ou preparada para encarar quando acontecer a frustração. Muitas pessoas buscam estabelecer um melhor planejamento para a sua rotina de trabalho e de estudo. Existem algumas atitudes simples, mas muito simples, mas que pode contribuir para manter a disciplina e tornar o dia a dia muito mais produtivo. Eu trouxe aqui 5 dicas de 5 hábitos que você deve introduzir na sua rotina para ser mais organizado. Muitas pessoas procuram estabelecer um melhor planejamento em relação à rotina do dia a dia, tá? Mas é bom observarmos que é necessário saber organizar as atividades principais que você irá desenvolver. Por exemplo, durante aquela semana, priorizando as mais importantes primeiro. Existem atitudes muito simples que vão contribuir para manter a disciplina e tornar o dia a dia muito mais produtivo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, dica dos 5 hábitos. Procure limpar frequentemente o seu ambiente de estudo, de trabalho. Tenha uma mesa limpa, organizada, de fácil acesso à mão de tudo que você precisa, tá? Procure deixar ali limpinho, organizadinho. Evite acumular aquelas pilhas de papéis, de documentos, para não se perder, tá? Você pode dedicar ao menos um diazinho na semana para você fazer essa limpeza e organizar o seu ambiente de trabalho,
ou a sua mesa de estudo. Oi, Dudinha, ai, essa semana e a passada, só por Deus. Sim, oi, Fábio, lindão, seja bem-vindo. Sim, eu compreendo. Semanas de provas são sempre assim, um caos. Mas, gente, eu brinco, eu falo assim, que eu tenho uma mesa bagunçadinha, mas um bagunçado que eu me encontro rapidamente tudo que eu quero. Sempre próximo a mim. Então, fica aqui minha canetinha, meu papel para anotação, minha jarrinha de água, meu copinho, o meu álcool, tudo bonitinho, ó. Fácil acesso. E não é mentira, é verdade, ó. Tudo que eu preciso, sempre tudo organizado. Isso vai fazer com que você tenha agilidade e possa dedicar um diazinho só para você fazer isso, que você já deixa tudo ok. Porque se você organizar e manter, né, a organização, vai ficar tudo mais fácil. Segundo, defina as suas atividades ao longo do dia. Procure separar as suas tarefas conforme os diferentes períodos do dia. Eu sempre falo assim, quando você é mais produtivo? De manhã? Se é de manhã, por exemplo, que você rende mais, procure destinar as atividades mais difíceis e mais trabalhosas no primeiro horário da manhã, deixando as mais simples para ser feito no final do dia. Porque aí você já vai estar cansado. Se você faz logo de manhã aquilo que é mais trabalhoso, depois ficará tudo mais fácil. Terceira dica: separe lugares certos para guardar cada objeto. Procure separar esses lugares, por exemplo, procure separar e guardar numa gaveta os documentos, aqueles livros. Aqui no meu escritório, os livros eles são separados por área. Então, direito penal, direito civil, direito tributário, administrativo, constitucional, direito educacional, cada tema está separadinho. E aí eu tenho uma outra prateleira que são os temas que eu quero ler na sequência de prioridades. Então, você vai fazendo essas separações, use gavetas, pastas, envelopes. Pode ser uma forma simples e você vai se organizar ali e vai encontrar facilmente os seus objetos. Oi, Duda, até porque não acha as coisas e já se estressa. Sim, com certeza. Ou quando não acha, ai, é um Deus nos acuda. Quarta dica: priorize as suas tarefas. Mantenha o foco nas tarefas mais importantes. Como eu tinha dito, e comece o seu dia por elas. É a mais importante? Então faça primeiro. Por quê? Porque se não der tempo de fazer a mais importante, gente, se você deixar para o final do dia, aí lascou-se, tá? Então, comece com a mais importante. Quinta, lembre a si mesmo sobre as principais atividades que você deve realizar ao longo do dia. Como que eu vou lembrar, Silvia? Sei lá. Coloca alarme no celular, post no computador, no seu quarto, na área de trabalho. Alguma coisa, esses lembretes são recursos maravilhosos. Por quê? Eu faço uma listinha. E ao fazer essa listinha do que eu tenho que fazer, o que minha equipe precisa fazer, a gente vai ticando. Opa, essa já está pronta. Beleza, vamos para a próxima. Assim rende. E dá aquela sensação de dever cumprido, de alívio. Isso pode ser extremamente útil a você. Queridos, siga essas dicas
para tornar o seu dia muito mais produtivo e eficiente. Dica de ouro. Eu colocaria em primeiro lugar, mas eu quis deixar por último. E essa é uma dica extra, mas para mim, ao meu ver, é a principal. Essa eu faço sempre. O que é isso? Lembre-se, a sua agenda começa a ser organizada no domingo. Ah, é? Sim. Separe um tempinho e coloque o que deverá ser feito no decorrer da semana. Eu faço uma prévia daquilo que eu preciso fazer e desenvolver nessa semana. A partir disso, tudo vai ficar mais fácil. Dudinha, eu tenho uns 1000 alarmes, porque minha memória é babada. Ah, meu Deus do céu! Então, quando a gente fala isso, é primordial observarmos que, se tivermos algo nos lembrando, maravilhoso. Mas sempre no domingo, ou de manhãzinha, que eu tô assim, bem zen, tranquila, acordei, fiz todo o meu milagre da manhã, meus exercícios, minhas orações, minha meditação. O que eu faço? O que eu tenho que fazer durante a semana? Essa semana tem isso. Beleza. Eu já tenho as provas para preparar, já coloco aqui. Eu tenho 2 lives essa semana. Essa semana, 5 lives nós teremos. Então, é importante a gente observar que, na verdade, quando nós tiramos um tempo para nos organizar, tudo fica mais fácil. Por isso que eu falo, dica de ouro. A semana, ela começa no domingo. Segunda não é segundo, o número 2, pois é. Cadê o número 1? O número 1 é o domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, se domingo é o primeiro dia da semana, a gente começa se organizando no domingo. Se organizando nessa agenda, vai ficar mais fácil. Silvia, mas e se ocorrer algum imprevisto? Imprevistos irão acontecer. Fique tranquilo. Eu que o diga. Hoje eu tinha várias programações para minha agenda de manhã, mas eu tive que fechar minha agenda porque precisei ir ao meu santo dentista. Então, quando a gente fala isso, acontece imprevisto? Acontece. O que vai fazer agora? Eu preciso remanejar aquilo que eu ia fazer de manhã para o restante da semana. Seja dormir mais tarde, seja acordar mais cedo, a gente precisa fazer esse remanejamento para encarar os imprevistos, tá, gente? Sempre pensem nisso, que vai ficar muito mais fácil. E como eu sempre digo, eu tenho um grande propósito na minha vida. E o meu grande propósito é ajudar pessoas a se tornarem protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanharam aqui hoje. Eu e o Instituto SAV só temos que agradecê-los por estar conosco todos esses dias. Então, gratidão imensa. Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor hoje ou amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Mais tarde, vou colocar nas minhas redes sociais um post com atividades extraordinárias para atingir o seu autoconhecimento valorizado. Acessem, comente. Super beijo e até amanhã!